Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida daqueles que o temem, daqueles que depositam a sua confiança nele. O Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, pela obediência. E todo aquele que o obedece, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim é o fato de não sermos consumidos, porque ele é riquíssimo na sua misericórdia, do qual aqueles que depositam a sua confiança contam com ele. Não divide honra e glórias com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. Ele está nos falando esses dias sobre maldição, sobre a bênção, né? Provérbios 3, do versículo 33 em diante, diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. A Bíblia fala sobre a ignomínia, né? Sobre o opróbrio. O que vem a ser é uma desonra, né? A público. Davi soube, né? Um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, quando ele se sentiu o que a ignomínia, né, o opróbrio, uma desonra a público, né, vem a conhecimento a sua vergonha, né, uma desonra, e ele foi desonrado publicamente. A Bíblia diz: tudo que ele fez em oculto, todo Israel fez a saber, né, da sua vergonha. Deus, sua palavra diz, né, que tudo que for dito nas trevas é revelado na luz. E ainda que, enquanto aqui estamos nesta terra, como um mero mortal, né, um barro não pode contender com o seu oleiro. Ele é aquele que, ainda que alguma coisa fique à luz, expõe as trevas, as más obras. Ainda que fique algo sem revelar, naquele dia do tribunal nada passa desapercebido. Prestaremos um ponto, uma vírgula daquilo que aqui fazemos, né? E ele é aquele que está expondo, né, tudo aquilo que foi dito nas trevas. Ele é aquele que está cumprindo a sua palavra em relação do que se diz: uma vez conhecereis os que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Ele está apartando, né? Assim como separação do joio do trigo, né? Ele está separando, ele está mostrando aqueles que realmente servem e os que não servem. E a ignomínia é assim como veio a honra, vem a desonra publicamente, né? É revelado a sua malignidade. Aqueles que abandonaram o primeiro amor e amaram o prêmio da injustiça, né, e seguem segundo o padrão deste mundo, amoldando segundo o padrão deste mundo, entristecendo o Espírito Santo, ao invés de serem renovados dia após dia na sua força e no seu poder. Porque quando nós operamos segundo o Espírito Santo, ele não divide honra e glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele compartilha conosco a honra, a glória, né, a sua misericórdia, a própria imortalidade. Ele nos persevera nas obras de justiça juntamente com a fé,
que nos alcançarão para o tribunal. Mas a maldição vem na casa do ímpio, né? Porque aquele que semeia segundo a carne, ele colhe para a destruição. Os seus pés se apressam a fazer o que é mal, o que é reprovável diante dos olhos do Senhor. Assim como Davi ele confessa no Salmo 51, né, a sua própria transgressão. Ele pede o perdão para Deus, né? Ele disse, nota-se que Davi, quando exortado pelo profeta Natã, porque o pecado, a desobediência, ela se torna cegueira, né? Natã expôs por uma parábola e Davi a ponto de condenar aquele que fez aquele ato. E Davi, o profeta Natã, então tem que expor francamente para o rei Davi, este alguém é tu, Davi. E ele confessa, né? Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele estado com Batseba, disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como um isopo e ficarei puro, lava e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprazes em sacrifício, senão eu os o daria, tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. A justiça, as obras de justiça, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Quando se anda segundo as obras de justiça, nos tornamos, através daquele que é o elo da perfeição, um culto racional, com um sacrifício, um aroma agradável, do qual Deus conhece através das atitudes. Exala-se o bom perfume em Cristo, que chega às narinas de Deus, e Ele tudo contempla, e Ele agrada daqueles que perseveram segundo as obras de justiça, aonde Ele está nos falando, né, que a casa do ímpio existe maldição sobre ela, porque ele se semeia sempre segundo a própria corrupção. Seus frutos são infrutíferos, né, e a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Porque dele não se permite zombar. Ele não vê exteriormente como um homem que pode maquiar, que pode passar um esmalte sobre o vaso e até ter uma aparência externa que possa confundir a muitos. Mas primeiramente a Deus, que é o cabeça de Cristo, e Cristo que é o cabeça da igreja,
Aqueles que têm o exercício constante da fé têm o discernimento e discernem entre os espíritos, pesa os espíritos na balança, né? Ainda que alguém ache que é palavra humana, com a mesma medida que medis, serás medidos, né? Nós, assim como a palavra sonda o intento da mente e do coração, né, através do exercício constante nós discernimos entre os espíritos. E Deus expõe, né, a sua desonra, publicamente. Ele mostra, né, aqueles que servem e os que não servem. É certo que muitos não têm mesmo nem vergonha, não ficam envergonhados das suas atitudes, porque o seu caráter é reprovável, né, diante de Deus, né, se amoldou segundo o padrão deste mundo, onde muitos não sentem nem envergonhados, né, da sua própria podridão, ainda falam em nome de Deus, né, ainda falam em nome de Cristo, como se nada tivesse acontecendo. Os falsos depoentes se fazem de vítimas, né, ainda porque não tem mais o temor, né? Aquele que não tem o temor, que é o princípio da sabedoria, que não teme, grande é a queda e a ruína, né? Porque estão na cegueira, né? Deus permitiu um espírito de entorpecimento, onde eles creem na sua própria mentira. A Bíblia diz que nos últimos tempos eles mandariam matar alguns, ou mataria alguns, achando que estão prestando um culto a Deus, né, por conta da cegueira, né. Mas Deus é aquele que tudo contempla através de Jesus Cristo, que está com o governo sobre os seus ombros e que tem o cetro de ferro que despedaça todo o vaso. Agindo ele, ninguém impedirá, né. Ele é fiel, cumpridor da sua palavra. Aqueles que estão rumo à destruição, como ele disse, eu não vim para destruir, né, eu vim para salvar aqueles que estão rumo à destruição, né, aqueles que querem mudança, que querem vida com abundância e ainda salvação, a vida eterna, né. A Bíblia diz que no interior de todo ser humano há um desejo, né, pela salvação, pela vida eterna. Por isso que muitos leem a Bíblia, né, procuram a verdade justamente para alcançar a eternidade, que é a única forma. Porque ninguém há de se reter o seu espírito. Quando se expira, já não há mais esperança, né? Como ele nos disse por esses dias, há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Mas cabe a nós, né, sujeitar a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo, e ele foge de nós. Combater um bom combate através da fé, né, usando o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, porque cingindo os lombos, a cintura com a verdade, né, usando a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real, eterno, geração santa e eleita, aleluia, ou glórias a Deus, do qual nós perseveramos, né, porque ele diz, tem de bom ânimo, eu venci. Assim todo aquele que está com o Espírito numa tábua de um coração de carne, ele já é vencedor em Cristo Jesus. Ele já venceu os falsos profetas, os falsos apóstolos, os anticristos. Quem não é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade de Deus? Ele já venceu todo o governo corrupto, né, porque Deus
através de Jesus Cristo, está fazendo justiça. A Bíblia diz: não te indignes quando vês uma província oprimida, as leis violadas. Sempre tem um que acima que vigia, e acima daquele que vigia tem outro maior ainda, aquele que é o onisciente, o onipotente, o todo-poderoso, aquele que dá ordem ao anjo do concerto, né, o anjo da aliança, aquele que aplana, prepara os caminhos para o Senhor. Em todos os povos, línguas e nações, temeis a Cristo, né, porque Ele é o Todo-Poderoso, né, porque se amotinam em vão as nações, os povos, os pecadores, né, porque agindo Ele ninguém impedirá. Ele é o grande eu sou, né, quando diziam que tinha demônio, né, da qual ele disse: se chamaram o dono da casa de Beuzebu, quanto mais os seus domésticos, né, e eles diziam, quando ele disse que Abraão alegrou-se quando o viu, né, assim como o próprio Davi, que diz que viu o céu aberto e o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos adversários por escabelo de meus pés, né? Colocar os adversários na própria ignomínia, na desonra, no vexame, né, daquilo que eles mesmos plantaram, porque Deus é justo, né? Ninguém pode questionar que Ele é injusto, né? É mais fácil dizer que Ele é longânimo, porque Ele tolera muito, né, toda esta podridão. Ele um dia como 1000 anos como um dia, né? Ele tem tolerado muita coisa, mas chegou o tempo de indignação, o tempo de um basta, né? Do qual ali, quando eles diziam, ele falou: bem sei que agora tem demônios, porque não tem nem 50 anos, e diz que viu Abraão, né? E ele disse: eu sou o grande eu sou, né? Antes mesmo de Abraão, de Davi, eu já era, né? Ele é a primícia de toda a criação, é o unigênito do Pai, foi gerado antes mesmo das primeiras obras que foram feitas por Ele mesmo, né? A sabedoria gerada no seio do Pai, Cristo, ungido de Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, gerada à sombra do Onipotente, e veio como Jesus, o Messias, o Salvador, fez grandes sinais de profeta, o grande profeta, do qual Deus colocou tudo em sua boca, em nada ele tropeçou, fez sinais grandiosíssimos que gerou ciúmes, invejas, como ele nos disse ontem, seu sacerdócio real e santo, do qual eles não puderam operar, porque pela lei está tropeçando em muitos pontos e é cometido desobedecer a todos, mas pela graça, pelo sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, que trouxe pão e vinho, maior abençoou da promessa, que não se achou outro maior, o juramento por si mesmo, o maior abençoou da promessa, semente de Abraão, do qual ele passou por morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e através da ascensão, né, ele subiu novamente e disse: enviarei a vós outro advogado, outro conselheiro, né, do qual, como o próprio Tomé diz, como saberemos para onde vais? E ele disse que quando fostes revestido da força e do poder do alto, vós lembrareis de tudo que eu vos disse. E como ele disse, só há um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade, a vida, é o Espírito
enviado pelo Deus Altíssimo, que nos ensina a todo tempo a andar marchando firme em caminhos retos. Sede santos e justos, se vós estáis em mim e eu em vós. Porque aqueles que perseveram, a salvação é a própria bênção, né? Já os ímpios, a sua casa acaba sendo amaldiçoada, porque não se cumpre a palavra. Todo aquele que acrescentar algo na palavra é acrescentado-lhe as pragas. Aquele que retirar algo, retirarei o nome escrito na cidade santa, retirarei o direito de comer do fruto da árvore da vida. E em mais um dia, na perseverança, segundo o Espírito opera em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.